Hey galera, estamos aqui começando mais um episódio do ASMI, analisando sinopse de mangás dos inscritos, seu podcast semanal sobre criação e produção de mangá aqui, onde eu pego as ideias de mangás que vocês enviaram pra mim no meu e-mail e dou aquela comentada. A gente vai aqui trocando aquela ideia sobre como que seria, né, se eu fosse fazer essa história, se eu fosse produzir essa história com algumas dicas, etc. Lembrando que se você tem vontade de ter a sua sinopse, a sua ideia analisada aqui, é só dar uma conferida na descrição para saber como. Só que, né, a gente tem uma lista de espera, né, uma fila de espera. Se você quer ter a sua ideia analisada mais rápido, você pode se tornar membro no canal do YouTube a partir de R$3 por mês aí. Você não só dá uma furada na fila aí da análise, como você também tem acesso a alguns vídeos extras, você tem acesso também a usar os novos emojis aí que eu desenhei e publiquei aí. Inclusive, quem for membro pode comentar aqui embaixo com esses emojis pra galera dar uma conferida. Você, né, fica destacado, você tem acesso aqui aos episódios com antecedência, né? Então, quando tá saindo aqui esse episódio, os membros já têm acesso ao episódio da semana que vem e, enfim, e no final de tudo você me ajuda muito a continuar com esse trabalho aqui online. Então, se você quiser e puder se tornar membro, será muito bem-vindo e eu vou ficar muito grato, inclusive, aquele bom e velho obrigado a todos os membros. E vamos começar aqui então. A primeira sinopse que eu estou analisando aqui no nosso episódio de hoje é uma sinopse de membro chamada Correntes. A sinopse tá bem grande, mas eu acho que dá pra gente ler, então bora começar. Em um mundo sombrio e desolado, havia um homem chamado Gabriel, cujas correntes pesadas o mantinham prisioneiro em uma cela escura e úmida. Ele estava acorrentado há tanto tempo que havia esquecido o que era a liberdade. Seu único refúgio era sua mente, onde ele escapava para lembranças de um tempo melhor. Um dia, enquanto mergulhava em seus pensamentos, uma forma mística e sombria surgiu diante dele. Ela se apresentou como Azrael, ou Azrael, acho que é Azrael. Uma entidade que oferecia libertação em troca de uma vingança contra Deus. Azrael prometeu a Gabriel que, se ele concordasse em ajudá-la a se vingar do divino, suas correntes seriam quebradas e ele seria livre. A ideia de liberdade despertou uma chama em Gabriel. Ele aceitou a proposta de Azrael, disposto a qualquer coisa para escapar de sua prisão. Azrael então desencadeou um processo mágico que começou a enfraquecer as correntes de Gabriel. À medida que as correntes enfraquecem, você já percebeu aqui que a gente está tendo uma longa descrição de como seria o começo dessa história, né? Vamos continuar. Gabriel começa a sentir um remorso crescente e ele começou a questionar sua decisão de se aliar a uma entidade mística para a vingança contra Deus. Lentamente ele percebeu que a busca por vingança era vazia e que ele estava prestes a cometer um erro terrível. Gabriel interrompeu o processo e confrontou Azrael. Ele recusou sua oferta e disse que preferia enfrentar sua prisão do que se tornar parte de um ato vingativo contra algo que ele não compreendia completamente. Mas já era tarde. Azrael o libertou de suas correntes e começou o processo de possessão do corpo de Gabriel. Ele estava confuso, uma chuva de pensamentos começou a ecoar em sua cabeça e Gabriel sentia que havia uma presença a mais em seu corpo. Com o tempo, ele percebeu que a verdadeira liberdade estava em sua mente e nas escolhas que fazia. Ele começou a ficar desesperado, mas não havia o que fazer. Aos poucos, ele encontrou a liberdade de que tanto ansiava, não por um meio que ele se orgulhasse, mas pela aceitação de sua própria jornada que começava agora. Ok, galera, eu tenho que pedir encarecidamente para vocês, quando enviarem a sinopse do seu mangá para mim, para se atentarem às regras e enviarem sinopses um tanto mais curtas. E eu sei que às vezes pode ser um processo bem complicado de você resumir a ideia que você tem, você quer contar aquilo, mas eu vou dizer que isso por si só já é um grande aprendizado para você que quer fazer o seu mangá, por vários motivos. Um desses motivos é, se você não consegue resumir a sua ideia a um texto curto, significa que aquela ideia ela ainda não está tão vívida na sua cabeça. O que eu quero dizer com isso? Se você não consegue pegar toda a ideia do seu mangá e tentar resumir ela e concentrar ela dentro de um texto um pouco mais curto, significa que talvez para você poder contar essa ideia quando você estiver fazendo o seu mangá em si, você vai precisar de muito mais tempo, muito mais páginas, muito mais espaço, muito mais falas do que seria necessário para aquela história ser contada. E o que acontece quando você usa muito mais do que o necessário para uma história ser contada? A tendência é que ela fique ou lenta demais ou acabe ficando monótona. E monótona entenda-se como chata. Então não é uma crítica direta aqui ao autor, mas sim faz parte do aprendizado para fazer um mangá. Quando você vai descrever as falas do seu mangá, você não pode colocar 50 linhas de fala num balão. Você tem que resumir
a ideia geral daquela fala, né, de uma maneira que ela fique natural, mas que ela consiga caber ali no balão, porque você não quer ter um diálogo que dure 57 páginas, você quer que o diálogo seja rápido, para que, né, no dinamismo ali da cena, o leitor entenda o que ele tem que entender, ele entenda os personagens que ele precisa entender e gostar e se afeiçoar e empatizar, e siga para a próxima cena, né? Então, saber fazer esse processo de resumir as suas ideias é fundamental, é uma das habilidades fundamentais para qualquer pessoa que quer fazer um mangá, ou quer fazer um livro, ou enfim, mas quer contar uma história. Saber resumir as suas ideias, né, e entender o que precisa ser contado naquele momento, o que pode ficar de fora naquele momento, para ser contado no futuro, ou que realmente não faz diferença para aquela história ser contado, é um processo muito importante. E aí eu decidi ler essa sinopse inteira aqui, né, mesmo ela estando muito grande, exatamente para demonstrar isso. Quer dizer, eu consegui captar toda a ideia aqui da história, mas quando você lê aqui o final, mais pela sua aceitação na sua própria jornada que começava agora, você entende que isso é um resumo do começo. Ele pegou o que seria um primeiro capítulo da história e ele descreveu ele praticamente inteiro aqui pra mim. Ou seja, eu não faço ideia do que vai ser a jornada de verdade do Gabriel, imagino que vai ser pra matar um deus, mas não faço ideia do que vai ser a jornada de verdade, mas eu sei do que aconteceu ali no começo da história. Então daria pra sim ter resumido isso aqui de uma maneira mais direta ao ponto, né? Sem os floreios e tal ali da escrita, né? Que beleza, faz parte de um processo de escrita quando você quer transmitir a sua ideia, você embelezar aquele texto, mas nem sempre isso é necessário, principalmente se isso estende muito o texto, a frase em si, e não passa de verdade aquele sentimento ou aquela informação ali que é necessária para a compreensão. Então, só dando um toque aqui, porque, como eu disse, é algo muito importante, ainda mais que eu sempre comento sobre a gente fazer histórias mais curtas, né, principalmente para quem está começando, para poder ter a habilidade e capacidade de fazer mais histórias, né, então, para você encurtar a sua história, faz parte desse mesmo processo. É o mesmo processo que você vai usar para encurtar a sua história, para encurtar a sua sinopse e para encurtar as suas falas. É o mesmo processo, é o processo de você entender o que é essencial nisso aqui que eu estou escrevendo. Então, beleza, você vai escrever ali normal, do jeito que você quer. Vai jogando e tal, vai fazendo, construindo, e aí vai ficar aquele texto enorme. E aí desse texto enorme você entende, tá, o que aqui eu posso resumir, o que aqui eu posso tirar, o que aqui não é importante para a história que eu tô contando. E aí você tira primeiro isso. Depois você fala, tá, o que aqui dá para ser resumido em uma ideia e passada de maneira mais simples, de modo que a pessoa leu e compreendeu, sem precisar ali de um texto tão longo, beleza. E aí o último passo, e isso é uma dica para todo mundo que vai fazer falas, é você procurar palavras menores para colocar no seu balão. Então você tem uma ideia de uma fala ali, às vezes você tem sinônimos daquelas palavras que são menores e, portanto, vão ocupar menos espaço no seu balão. E aí o seu balão não vai ficar uma caixa ou um blocão de texto. Ele vai ficar um texto ali mais direto e que vai ser até mais facilmente compreendido pelo seu leitor e vai tornar o processo de leitura mais dinâmico e tal. Enfim, tudo isso que eu tô falando aqui. Então, tá. O que eu faria aqui nessa história, cara? O nome da história é Correntes e eu acho que o foco dela é realmente esse processo de o que é liberdade de verdade. E considerando esse tema, eu acho que daria pra fazer um one shot muito legal fechado em tudo que foi contado aqui nesse primeiro capítulo. Aí beleza, você quer continuar depois, fazer uma história maior e tal, eu acho que pode até funcionar, mas eu gosto da ideia de você trabalhar a liberdade como a liberdade de escolha, e não necessariamente só a liberdade física, mas sim, se você abre mão da sua liberdade de escolha para ter uma liberdade física, você está abrindo mão de uma prisão por outra prisão. E eu acho que ficaria legal se essa história se passasse totalmente dentro da mente do Gabriel. Então, começaria com ele preso e se martirizando por conta dessas coisas e tal. E aí chegaria essa proposta, né, do Azrael, ele aceitaria e o Azrael iria possuir ele. Antes dele se libertar fisicamente, ou enquanto ele se liberta fisicamente, né, durante esse processo que vai acontecendo no mundo real, digamos assim, a gente vai acompanhando o processo de possessão da mente do Gabriel pelo Azrael, e a partir desse processo a gente vai entender algumas memórias do Gabriel para poder entender melhor quem é ele também, né? O leitor precisa conhecer o personagem e tal, o motivo pelo qual ele tá preso, o motivo pelo qual ele quer a liberdade, para que a gente possa pesar ali e tomar nossas próprias decisões, ou nossos próprios partidos em relação àquela história, né? Pô, eu acho que ele merece continuar preso, ou eu acho que não, e assim vai, porque, né, você
ter o leitor ali tomando uma posição é fundamental para que ele engaje com a história. Então, nesse sentido, apresentar o personagem é muito importante. E aqui eu acho que esse processo de possessão pode ser exatamente passar por alguns estágios da memória do Gabriel e tal, de modo que a gente vá conhecendo esse personagem e entendendo um pouco dessa dor que ele está sentindo, um pouco da culpa que ele sente, um pouco da dor, para que a gente possa torcer um pouco mais por ele. E aí, conforme isso vai acontecendo, revendo suas próprias memórias, o Gabriel vai percebendo ali que, de certa forma, ele merece aquilo que está acontecendo. Então, se a gente fizer ele fazer alguma coisa, ele ter sido preso por uma coisa que faz sentido ele ser preso, o leitor vai meio que ficar contra a ideia de liberdade dele. E aí, se ele também ficar contra a própria ideia de liberdade, o leitor e o Gabriel vão estar meio que na mesma página, ou seja, os dois vão ter o mesmo objetivo com relação à história. E aí vai ser quando a gente vai partir para uma parte mais de ação, que seria a luta interna do Gabriel dentro da sua mente para tomar conta da sua mente de novo. E aí a gente pode fazer um lance de luta real, se essa for a ideia, né? Onde ele vai literalmente lutar com o Azrael dentro da sua própria mente para impedir a sua libertação. E aí, quanto à final, né, se eu fosse fazer essa história fechada para começar e terminar aqui, eu faria ele continuar preso, ele vencer o Azrael, expulsar o Azrael e continuar preso, tendo noção dessa ideia de que a verdadeira liberdade é poder escolher. Já se fosse partir para uma série ou para construir outras histórias fechadas, mas que sejam contínuas da partir dessa, né, continuadas dessa daqui, eu deixaria talvez um final aberto, onde eu não mostraria que ele foi de fato libertado ou que ele ficou de fato preso. Então talvez ali esse final aberto ajudaria o autor a tanto poder fechar essa história e encerrar aqui com um final aberto, quanto continuar depois, caso ele queira. Então eu acho que esse seria um caminho seguro para se seguir, porque daí é aquele negócio, né? Se você cria um gancho direto, você cria uma obrigação como autor de eu preciso continuar essa história. Se você cria um final fechado onde ele fica preso, você meio que cria uma obrigação de eu não posso continuar essa história a não ser que eu invente alguma desculpa para isso. Então, ele conseguiu expulsar o Azrael, mas daí numa continuação que eu queira fazer, eu vou ter que fazer o Azrael vir com um grupo e aí libertar ele meio que à força. Enfim, e aí ele vira um novo prisioneiro, só que agora de maneira diferente. Beleza, seria uma coisa que daria para fazer, mas entende que seria uma pequena forçação de barra, né? Você teve um conflito resolvido ali, e aí você vai meio que ignorar a resolução daquele conflito para dar continuidade para a história. Então eu acho que o final aberto ele acaba meio que criando um meio termo entre esses dois, onde você nem tem a obrigação de encerrar a história ali e nem tem a obrigação de continuar essa história, dando essa possibilidade aqui para o autor, mas particularmente é algo que eu gostaria muito. Eu acho que o grande foco aqui é no desenvolvimento do Gabriel e de colocar o leitor num ponto onde ou ele vai torcer para que o Gabriel seja liberto ou ele vai torcer para que o Gabriel fique preso, né? Então você pode partir primeiro do princípio de criar uma prisão que demonstre muito sofrimento por parte do Gabriel, de modo que o leitor vai tentar, né, vai tender a querer que ele se liberte. Então, beleza, ele vai estar alinhado com o objetivo que a história precisa naquele momento. A partir do momento onde a gente vai entendendo mais quem é o Gabriel, entendendo por que ele está preso, entendendo esse sofrimento dele, o leitor pode talvez mudar um pouco de lado e achar que ele não deveria estar livre. E aí, beleza, e aí é quando o Gabriel vai aprender que talvez ele também não devesse estar livre. E aí, nesse processo, seria onde a gente colocaria os dois, né? Tanto o Gabriel quanto o leitor contra o Gabriel. E aí, depois, a partir de mais desenvolvimento disso, e da culpa que o Gabriel sente, e dessa resolução de que ele estar livre fisicamente é só uma nova prisão, porque ele vai estar preso dentro da própria mente dele, aí a gente talvez tentaria alinhar de novo o pensamento do leitor com o do Gabriel de que buscar a liberdade, mas a verdadeira liberdade que é ter a opção de escolher pagar ali pelos seus crimes da maneira como ele devia e não ceder a um poder maior e a uma fraqueza que é esse desejo por liberdade física. Eu acho que esse seria o foco da história. Claro, como sempre, é muito fácil falar, não é tão fácil assim fazer. Deu uma embaçada aqui na câmera, eu fiquei meio preocupado, mas é isso. E lembrem-se do que eu falei no começo sobre a capacidade de resumo, cara, é muito, muito importante.
eu sofro bastante disso quando eu tô fazendo aqui os vídeos, né? Eu acabo sendo muito prolixo e repetindo muitas vezes a mesma coisa. Bem, como eu tô fazendo aqui direto de bate-pronto, improviso, é meio difícil fazer esse controle, mas quando a gente tá criando uma história, né? E a gente escreve o roteiro, passa pro storyboard, faz todas as etapas, cada uma dessas etapas que a gente vai fazendo é uma oportunidade de poder rever ali, reanalisar aquilo que a gente fez e poder tirar algumas coisas que talvez estão só engordando a história, mas não estão tornando ela mais profunda ou mais complexa ou melhor de qualquer forma. Indo aqui para nossa lista padrão, né? Só para deixar vocês atualizados, eu estou analisando sinopses de dezembro de 2023. Então, você que tá querendo enviar uma ideia para mim aí, já sabe mais ou menos o tempo que leva para eu conseguir, né? Entre enviar e eu conseguir analisar. Apesar de que a nossa fila ela tá diminuindo, né? Aí aos poucos, a cada vídeo que eu faço, né? A cada episódio que eu gravo aqui, tá diminuindo um pouco. Então a gente tem 35 sinopses aqui na nossa fila. Então leva aí alguns meses, mas tá mais rápido. Antes levava mais de um ano. Enfim, então tá bem mais rápido do que era antes. O nome dessa nossa próxima sinopse é EJ e Swag, a rebelião do equilíbrio, e o autor deixa aqui que ele tá aberto a sugestões de título, né? A depender da importância desses personagens aqui pro andar da trama mesmo e tal, pra história que tá sendo contada, eu talvez deixaria o título como somente o A Rebelião do Equilíbrio, né? Ou realmente, se for, a minha ideia é contar uma história fechada aqui, onde vai falar sobre essa questão de rebelião, e depois eu quero contar uma outra história fechada com os mesmos personagens. Aí beleza, talvez eu poderia deixar ali como EJ Swag sendo o título mesmo do mangá, da história, e a Rebelião do Equilíbrio sendo uma espécie de subtítulo. É algo que dá pra funcionar ali. Vamos ler aqui a sinopse e entender se seria esse o caso. No mundo onde o inferno e céu são tangíveis na atualidade, os demônios, insatisfeitos com a apatia do seu grande rei, organizam uma rebelião para trazer o caos à superfície. Ao selarem o rei demônio no plano médio, dois delinquentes juvenis, EJ e Swag, frequentemente envolvidos em confusões, encontram o rei de uma forma inesperada e enfraquecido. O Rei Demônio então revela aos jovens que a conquista do Plano Médio exige a realização de 10 profecias do fim do mundo. Eles então recebem a mensagem de que são os escolhidos para salvar o mundo com a ajuda do rei, e em troca eles o ajudam a recuperar o seu reinado. Cara, interessante a ideia de que, tipo, você vai ter dois adolescentes meio que delinquentes ali lidando com, né, coisas sobrenaturais, coisas muito mais fortes do que eles. Eu gostei, cara, gostei de verdade da sinopse. Não me parece ser o caso de realmente ser uma história maior, então eu acho que eu deixaria como a rebelião do equilíbrio mesmo, ou algo assim, ou algo que remetesse mais a eles, né? Eu gosto daqueles títulos de mangá que são tipo uma frase, sabe? Eu acho que funcionaria aqui nesse caso, principalmente pegando o lance de que, tipo, é uma rebelião de demônios, todo um negócio grandioso acontecendo e quem vai lidar com isso são dois adolescentes delinquentes e tal. Então, tipo, me traz uma ideia meio que de comédia pra história. De beleza, você pode pôr ação, você vai pôr drama, esse tipo de coisa que tem que ter em toda a história, né? Tem que ter um pouco de drama, tem que ter um pouco de ação ali, mesmo em histórias mais pacatas, essa ação pode ser um pouco interessante pra dar um certo dinamismo e tal. Então, são elementos que podem conter na história, mas eu acho que aqui se beneficiaria bastante de um elemento de comédia. E aí, nesse sentido, algum título que fosse tipo uma frase poderia funcionar legal. Eu sou péssimo pra pensar em títulos de mangá, mas sei lá, imaginei alguma coisa como o rei demônio foi preso e agora só dois jovens podem ajudar ele. Alguma coisa assim. Tipo, eu acho que poderia funcionar de um jeito legal. Fica um título bem absurdo, mas particularmente eu gosto. Enfim, deixa aí nos comentários se você tem alguma ideia, alguma sugestão aqui de título para esse mangá. Cara, eu particularmente não gosto muito da ideia de eles serem os escolhidos e coisa do tipo. Eu acho que isso poderia ser um papinho que o Rei Demônio jogou neles para tentar fazer com que eles se sintam especiais e ajudem ele. Mas que, na verdade, eles acharam ele na cagada. Tipo, foi um acaso eles terem achado e tal. E aí, tipo, ele meio que vai jogando todo esse papo de que eles são os escolhidos, inventa toda uma história de que existiram heróis no passado, que blá blá blá, e eles são a reencarnação. Tipo, ele pode criar toda uma profecia de verdade, mas essa profecia é uma coisa que ele tá inventando na cabeça dele só pra iludir eles, pra eles ajudarem ele, né? Aí eu precisaria criar um motivo pelo qual esses personagens iriam ajudar o Rei Demônio,
sabe? A recuperar o reinado dele. De por que eles iriam confiar, entende? Por que eles iriam fazer isso? O lance deles serem delinquentes pode dar alguma brecha pra isso. Eu tô pensando aqui o que daria pra fazer. Não sei se eles pensarem que eles vão ganhar algum cargo gigante no inferno. Vamos pensar aqui. A gente pode abrir a história com eles, né, aprontando, fazendo as coisas que eles fazem, tá pichando um muro, alguma coisa assim, e passa, sei lá, alguém religioso ou algo assim, ou policial que seja religioso, algo assim, diga que eles vão ir pro inferno, que se eles continuarem fazendo isso, o lugar no inferno deles está garantido. Alguma coisa assim bem delimitante, fala assim, ó, vocês vão ir pro inferno, né, porque vocês são delinquentes, porque vocês desobedecem as regras e blá blá blá, esse tipo de coisa. E aí, então a gente tem essa informação, eles acreditam que vão pro inferno, né? Enfim, os pais deles podem ser religiosos também, a gente pode colocar uma sociedade ali que seja bem religiosa ao redor deles. Por quê? Porque quando eles encontrarem o rei do inferno, quando eles encontrarem o capeta, quando eles encontrarem o diabo, tá aí, inclusive é um título que dá pra colocar alguma coisa assim, né? O capeta quer que eu salve ele, tipo algo assim, o capeta quer que a gente salve ele, né? Ou tipo os salvadores do capeta, os salvadores do capiroto, sabe? Dá pra colocar um título assim, se for ir pra uma pegada mais comédia, né? E aí, beleza. Quando eles encontram o capeta, e aí ele tá preso e eles podem ajudar ele, eles têm ali meio que uma oferta interessante, que é o quê? Ele fala, o negócio é o seguinte, os demônios rebelaram contra mim, né? Eles pegaram o meu poder e agora eles querem, sei lá, fazer esse lance do fim do mundo, que não sei, abrir um portal onde todos eles vão passar. Abrir um portal do inferno e juntar o inferno com a terra. É isso que eles querem, né? Eu controlava o inferno até então, e por mais ruim que fosse, eu controlo. Eu consigo controlar ele. Só que para isso eu preciso do meu poder e preciso ser liberto. Então eu preciso que vocês me ajudem para isso. E considerando que eles acreditam que eles vão pro inferno porque eles fizeram várias coisas erradas, ele fala assim, então é o seguinte, se a gente ajudar você, se a gente ficar brother com o rei do inferno, com o capeta, talvez a gente não sofra tanto. A gente vai ser convidados de luxo quando a gente for pro inferno. Porque a gente, quando morrer, a gente vai pro inferno. É o que todo mundo tá dizendo. É o que minha mãe diz, é o que seu pai diz, é o que o pastor lá diz, o professor diz, é o que o policial diz, é o que todo mundo diz pra gente. A gente vai pro inferno quando morrer. Então, se a gente ficar, né, tiver ali as costas quentes com o líder do inferno, com o chefão do inferno, a gente vai estar de boa no inferno. A gente vai pro inferno, mas vai estar de boa. Então, esse seria o motivo pelo qual eles iriam ajudar. E aí, claro, o demônio pode soltar esse papinho neles e tal, de que eles são heróis, que não sei o quê, que eles são a reencarnação, que eles são os escolhidos. E aí ele fala, é por isso que todo mundo falava que a gente ia pro inferno, porque a gente é o escolhido, então já estava determinado. Então, beleza, vamos ajudar o cara e ficar brother com ele, porque aí quando a gente for pro inferno vai estar tudo certo. Enfim, e aí meio que eles decidem por conta disso. Eu acho que seria interessante de alguma forma ter uma reviravolta ali na história em algum momento, né? Tipo, então eles vão realmente libertar o capeta ali, o capeta vai de fato colocar um jeito ali, dar um jeito nos rebeldes, mas vai aproveitar que eles conseguiram fazer o portal e realmente tentar reinar sobre a Terra. E aí seria nesse momento que eles iriam meio que ver que fizeram cagada e reverter a parada, aprisionando o capeta de novo no inferno. E aí, por conta disso, sei lá, poderia vir um anjo no final e dizer que eles salvaram o mundo, que eles enfrentaram o capeta e por isso a vaga no céu deles está garantida. Então seria uma subversão com relação ao que a gente apresentou no começo da história. Então toda a história foi trabalhada porque eles vão pro inferno. E aí se exatamente tudo isso for trabalhado dessa forma e no final exatamente o que eles fizeram, ajudarem o mundo e aí garantir a vaga no céu para eles, você meio que conseguiu ali trabalhar dentro do mesmo objetivo da história, só que subvertendo toda a expectativa que a história construiu. Eu acho que seria bem interessante nesse modelo, né? Porque eu acho que, tipo, por que eu acho que teria que ter esse plot twist? Beleza, pode falar, não, eu quero que eles realmente ajudem e façam alguma coisa assim. Porque quando você apresenta essa história, meio que você já cria um caminho do qual essa história vai seguir. Então, eu tenho o rei demônio aprisionado, tem a rebelião acontecendo, precisamos ajudar o rei demônio a impedir a rebelião. Aí se você fala, tá, o final da minha história é o quê? É eles ajudando o rei demônio a impedir a rebelião. Você disse no começo, olha, eu vou apresentar o rei demônio, eu vou ajudar o rei demônio a impedir a rebelião. E no final da história você você ajuda o rei demônio a impedir a rebelião, você meio que só tá cumprindo o que você apresentou no começo da história. Então é um final extremamente, né, esperado. Previsível, então, tipo, não tem muito nada de novo, não tem algo que você fala assim, pô, e o que acontece no final?
E aí, então, você subvertendo um pouco disso, né? Eu acho que seria interessante. E o cara é o rei demônio. Faz sentido ele tá mentindo, ele tá enganando eles e tal. E eles são dois delinquentes ali, bestões, né? Então faz sentido eles serem enganados também. E aí é interessante se todo esse processo de enganação é exatamente o que vai fazer o rei demônio cair, e exatamente o que vai fazer eles ascenderem aos céus. Acho que funciona legal. E o título da nossa próxima sinopse é Densetsu. E o autor comenta que esse é o nome da raça que ele vai usar ali na história. E aí ele fica na dúvida se valeria colocar, né, esse título por ser original de uma palavra japonês como título ou não. Bem, se for algo muito importante, talvez até dê para usar, né? Mas vamos ver. Asa é um ser que vivia em um planeta chamado D. Aos seus 10 anos de idade, sua mãe, antes de ser assassinada, enviou ele e seus 2 irmãos, Aziel e Ana, para a Terra. Agora, Asa, com seus 18 anos, vive na Terra, na cidade de Los Angeles, junto de seus irmãos. Eles não pretendiam voltar. Entretanto, um homem misterioso que se denomina como detetive sabe tudo sobre ele. Graças a esse homem, Asa e seus irmãos descobrem que terão que voltar para seu planeta ou a Terra. Ou a Terra e eles estarão em grande perigo. Ok, então pelo que eu entendi, o nome da raça específica deles não é tão importante assim pra história. Então beleza, pode deixar esse nome, né, dessa palavra japonesa Densetsu como o nome da raça, mas pro título, talvez eu colocaria algo que tem mais a ver com o que vai acontecer na história, alguma coisa assim, né, então tipo, né, Retorno para o Planeta D, alguma coisa assim, porque se o nome do Planeta D, beleza, você coloca Retorno para o Planeta D, né, ou algo desse tipo. Eu tenho uma certa dúvida, tipo, eles sabem de toda essa história, eles sabem que eles são extraterrestres, eles sabem que a mãe deles foi assassinada, que ela mandou eles pra Terra, etc. Tipo, como que tá a relação deles em conhecimento da própria história que eles estão vivendo ali, que eles se encontram? Porque, vamos lá, a gente tem várias vertentes pelo qual a gente pode contar essa história aqui, né? Uma vertente onde, por exemplo, eles não sabem de nada disso e a gente vai acompanhar eles meio que descobrindo e tendo de tomar essa decisão de abandonar tudo que eles conhecem, tudo que eles viveram, tudo que eles cresceram, sabendo, né, e se apegando aqui na Terra para um bem maior, para ir lá resolver um problema do passado que já não tem mais relação nenhuma com eles, né? Então isso é uma vertente para essa história. Outra vertente é eles saberem disso e aí, sei lá, e aí sentirem uma necessidade maior de ir lá ajudar ou alguma questão, tipo, né? Em uma vertente, essa figura do detetive, etc, acaba sendo um pouco mais preponderante, porque seria um personagem que descobriria tudo, né? Que teria saído talvez do outro planeta e estaria investigando eles, chegando até eles, e aí contando e tendo que convencer eles a ir lá salvar o outro mundo, né? O planeta D, etc. Já numa vertente onde eles sabem o que aconteceu, a gente talvez só precisaria que eles interceptassem uma mensagem. Talvez não precisaria nem ter uma mensagem direta para eles. Mas, tipo, vamos supor que caiu ali alguma coisa que veio do planeta D e eles descobrem, interceptam, né? Como eu disse, essa mensagem de que o planeta D tá sofrendo um grande ataque, alguma coisa assim. E agora eles vão ter que voltar pro planeta D. Então, eles cresceram na Terra e eles vão voltar para o planeta D para poder ajudar lá, porque meio que é um sentimento de responsabilidade que eles têm, talvez até descobrindo que a mãe deles foi morta e tal, e aí também tendo essa relação. Talvez eles possam descobrir que a mãe deles foi morta só quando chegarem lá, porque daí poderia ter um lance também de uma expectativa de reencontro, e aí descobrir isso. Então, vários elementos que estão aqui na sinopse são elementos que eu não sei se eu colocaria numa sinopse a depender de qual vertente dessas eu iria trabalhar na história. Por exemplo, falar do assassinato da mãe, eu acho que só seria interessante se você fosse por uma vertente onde eles sabem tudo o que está acontecendo. Só que aí, ao mesmo tempo, uma vertente onde eles sabem tudo o que está acontecendo poderia ter o assassinato da mãe como um plot twist, como um fator motivador a mais, de eles chegarem lá no planeta para ajudar, e aí, ao chegarem no planeta, eles descobrem que a mãe foi assassinada depois de ter enviado eles para a Terra. E aí eles também têm essa motivação de vingança ou de justiça, ou de descobrir mais o que aconteceu, aliada à motivação que eles já tinham anteriormente desse chamado e tal, né? Já na versão onde eles não sabem de nada, talvez eu não colocaria nada disso, porque, de novo, poderia ser um plot twist interessante, de tipo, pô, eles vão descobrir várias coisas. Então eles pensam, pô, se a gente veio desse planeta D e foi enviado pra cá, e foi a nossa mãe que enviou, então talvez a gente também possa encontrar a nossa mãe. Então você vê que, mesmo sendo vertentes diferentes, tem os elementos, né, os acontecimentos da história, eles se mantêm, eles podem ser parecidos. Porém,
muda alguns aspectos de como você vai abordar essa história e como você vai desenvolver esses personagens. E aí, como eu disse, varia. Por exemplo, um deles pode saber, um irmão mais velho, eventualmente, pode saber de tudo o que está acontecendo, mas ele entende que ele foi mandado para a Terra para cumprir uma outra missão. E aí, talvez, para cumprir essa missão dele, os irmãos mais novos dele não poderiam saber que eles são desse outro planeta. E aí, você pode, dependendo de como você quer abordar essa história, colocar o Asa, né, em uma das duas possibilidades. Falar, o Asa é o irmão mais velho que tem essa missão e, portanto, ele tem essa responsabilidade com seus dois irmãos mais novos. E os irmãos mais novos não sabem o que está acontecendo. Talvez ele vai querer voltar ao planeta D sozinho e deixar os irmãos dele ali para continuar cumprindo com essa missão que envolve o desconhecimento deles de que eles são de outro planeta, né? Talvez um lance de espalhar a espécie, talvez um lance de ajudar a Terra de alguma forma, e aí para isso eles precisam se considerar humanos para que esse plano, essa missão funcione. Enfim, ou o Asa, ele é um dos irmãos que não sabe, aí ele vai tomar conhecimento. Como eu disse, dependendo de como você quer abordar essa história e desenvolver esses personagens, por isso que é tão importante criar e desenvolver os personagens, às vezes até antes de você pensar na trama em si que você vai abordar. Porque várias dessas questões aqui que eu tô levantando são questões que talvez já estivessem resolvidas, e talvez, né, tem chance de já estar resolvida aqui na história desse autor, mas eu tô analisando com base na sinopse que eu recebi. Essas questões já poderiam estar resolvidas com base na criação do personagem. Então, eu tenho um personagem que ele tem um senso forte de responsabilidade para com a missão. Ele é um guerreiro que ele cumpre suas missões. Só que ao ter a sua própria família envolvida dentro dessa missão, de modo que ele precisa, nessa vez, ir contra as regras, ir contra as normas ali da missão para poder salvar sua família, ou resgatar sua família, ou salvar sua terra natal, ele vai ter que meio que ir contra tudo que ele acredita. Beleza, a gente colocou o nosso protagonista no papel do personagem que ele foi enviado por essa missão e que é ele que tem conhecimento desse fato. Agora, se não, né, a gente criou um personagem onde a ideia dele ele é um personagem que se considerava humano, mas acaba descobrindo um mundo completamente novo, e agora ele tem que fazer a decisão entre desistir, né, de tudo que ele conhece, de tudo aquilo que ele se apegou, para poder cumprir um objetivo maior, que era o objetivo maior da vida dele, como uma espécie de destino, mas que ele estava alheio a isso, que ele não sabia, ou optar por deixar esse destino quieto e simplesmente se apegar à sua vida anterior, e aí talvez é onde vai colocar essa questão de o planeta onde ele vai estar vai ficar em risco se ele tomar a decisão que seria a decisão mais confortável de se apegar a tudo aquilo que ele conhece. Você colocou esse personagem numa figura de ele é o personagem que não conhece a missão, que não conhece a realidade ali por detrás, porque para ter todo esse impasse, ele precisa meio que descobrir isso, né? Então, a depender de como você quer trabalhar esse personagem, muda um pouco a história que vai ser contada. Então, olhando aqui, né, esse contexto que eu montei, você percebe que qualquer um desses personagens poderia ser o protagonista, dependendo de como vai ser o ponto de vista deles. E aí entra um fator interessante, que geralmente quando a gente cria um protagonista para a história, a gente imagina ele como... Minhas gatas estão brigando ali na cama. Ei, parem de brigar. Enfim, dependendo, né, quando a gente cria ali um protagonista para nossa história, a gente vai criar um entorno dele, e a gente cria esse entorno como se eles soubessem que aquele cara é o protagonista e que eles são só coadjuvantes, são menos importantes. E assim é o jeito de você fazer coadjuvantes que acabam sendo, né, meio desnecessários ou meio desinteressantes. Um jeito de você fazer coadjuvantes que sejam interessantes é exatamente fazendo esse processo aqui, né, de você imaginar como seria se eles fossem os protagonistas, né? Porque eles têm seus próprios objetivos, eles têm suas próprias intenções, eles têm seu próprio caminho ali como se ele fosse o protagonista, até porque na vida dele ele é. Né, do ponto de vista dele, ele é o protagonista. E aí, como que isso vai se relacionar com a nossa trama principal, que aí sim, ela tem como protagonista o protagonista que a gente escolheu. Geralmente essa é a base da escolha do protagonista, né? Eu tenho uma trama que vai acontecer, e essa trama ela vai envolver um personagem específico. E esse personagem específico é o personagem que a gente escolheu como protagonista. Geralmente é assim que funciona. Mas então, por exemplo, mesmo que a gente escolha, né, o Asa sendo o protagonista como o personagem que não é o cara que veio com a missão e tal, e tem tudo aquilo, a gente precisa trabalhar o irmão, né, ou a irmã que veio com essa missão, tal qual a gente trabalharia se fosse o Asa como protagonista. Eu acho que ficou um pouco confusa essa frase, mas
quando tiver confronto entre o Asa e esse irmão ou irmã que veio com essa missão, a gente iria trabalhar ele da mesma forma que a gente trabalharia se fosse o Asa sendo o protagonista da história, entende? Acho que agora deu para entender de maneira um pouco mais clara. Porque vamos imaginar aqui uma situação. O irmão descobriu que a vida dele é uma farsa e que o irmão mais velho dele sabia de tudo. Então ele vai confrontar esse irmão mais velho e esse irmão mais velho vai explicar o seu lado da história, né? Essa conversa, esse diálogo, ele é quase que indiferente de quem é o protagonista da história. A diferença vai ser a percepção do leitor naquele diálogo com base com quem ele vinha acompanhando até então. Então, se eu vinha acompanhando e sabendo da missão do irmão mais velho, geralmente eu vou estar do lado do irmão mais velho nessa conversa. Se eu vim acompanhando o irmão que descobriu que a vida é uma mentira e tá indo confrontar o irmão mais velho, geralmente eu vou estar do lado do irmão mais novo. Entende? Então, de acordo com quem você acompanhou naquela história, ou seja, de quem era o protagonista daquela história, o lado do leitor vai estar um pouco diferente. Mas a conversa em si, ela ocorre da mesma maneira, independente de quem é o protagonista ou não, né? Ele vai ocorrer de acordo com as personalidades daqueles personagens, mas ela não pode tender do ponto de vista do autor para um lado só porque aquele lado é o protagonista ou porque aquele lado é o coadjuvante. Ela tem que ir de acordo com o que seria o natural daquela conversa acontecer, e essa é sempre uma parte bem mais difícil. O leitor vai estar com uma tendência, né? Com base nisso que eu falei, mas o autor ele tem que tentar discorrer isso tentando se abster um pouco da tendência que o leitor tem. Óbvio que é inevitável você acabar puxando mais sardinha pro protagonista, afinal de contas ele é o protagonista. Mas nas situações, é interessante que o peso dele ser protagonista sempre seja o mais leve possível na tomada de decisão da história, porque senão vira aquele velho e ruim, né? Eu ia falar bom e velho, mas nesse caso é mal e velho protagonismo, né? Da história que gira em torno do protagonista porque ele é o protagonista, as coisas dão certo pra ele porque ele é o protagonista, as coisas acontecem com ele porque ele é o protagonista, e não por motivos naturais. Então, é sempre bom ter isso em mente. Indo aqui para nossa última sinopse, o nome dela é Espírito Mago da Natureza, arrebate em mim seu poder. Eu gostei, eu falei aqui, né, nesse episódio sobre essa questão de você pegar uma frase para servir como título. Tá vendo minha gata aqui? Tá embaçado, mas dá pra ver ela aqui, né? Enfim, usar uma frase como título, cara, eu gostei. E aqui o autor fala que essa vai ser meio que a primeira frase ali que vai abrir a história dele. O que faz sentido, você coloca o título, coloca ela ali numa primeira página, né, como uma frase ali de abertura mesmo, vai ficar bem legal. Eu gostei do título. Vamos lá. Em um mundo onde existem poderes maravilhosos, espirituais chamados espíritos feiticeiros, neste mundo... Tá, aí ó. Redundância. Podia só continuar. Neste mundo, basicamente, é escrito dividido. Acho que era pra ser dividido. Faltou o vi ali, mas ficou engraçado. Neste mundo basicamente dividido, em aldeias distantes uma das outras, existe esse tipo de poder. Os espíritos feiticeiros... Ah lá, são duas frases que falam praticamente a mesma coisa. Os espíritos feiticeiros se manifestam em corpos dos homens quando eles ativem uma certa idade. Porém, este poder não é manifestado em todos os humanos. As lendas antigas dizem que esse tipo de poder se manifesta nas pessoas que terão que enfrentar vários desafios para proteger os que amam. Uma pessoa, quando tem este espírito e sabe dominá-lo... Tá difícil o português aqui. E sabe dominá-lo, eu imagino, tem as devidas características. Possui uma marca em qualquer lugar do corpo, mais comuns são nos membros superiores e inferiores. As marcas não têm nada a menos de 9... Tá, então falei que tá difícil. 9 centímetros na área de ocupação da nossa pele. Quando o invocador... isso era uma informação que não precisava estar ali na sinopse, né? Quando o invocador, a pessoa que já domina o espírito, ativa seu espírito, a mudança física mais comum é nos olhos. O invocador pode falar com seu espírito dentro da sua cabeça enquanto estiver ativo. Antes de ativá-lo, ele é o único que pode ver e ouvir o espírito flutuando na sua frente. Com a magia do espírito em seu corpo, ele é capaz de desenvolver habilidades físicas sobrenaturais, porém vai depender da resistência física do seu corpo. Os invocadores possuem uma marca no seu corpo, já falou, cada uma diferente da outra, era imaginável. Porém, o que elas têm em comum é um círculo brilhante. Ok, então tem uma semelhança e muda alguma outra coisa. Aí ele tem aqui uma descrição, né, de todos os poderes e... eu ia falar que a gente só teve uma descrição básica aqui
da ideia do poder da história, né? Eu sei que a gente gosta muito de criar, né, uma base teórica para os nossos poderes e tal, mas quando nós está montando uma sinopse, o foco é os acontecimentos da história. Você pode até dar uma destrinchada, uma destrinchada não, usei a palavra errada, uma pincelada nos poderes da sua história e tal, para o leitor conseguir entender mais ou menos do que se trata, mas esse tipo de descrição mais detalhada, o tipo de coisa você vai colocar ao longo da história e de preferência de maneira natural ao longo da história, né? Não, às vezes, num texto corrido no começo. Porque, novamente, é necessário entender todas as minúcias do funcionamento daquele poder para que você entenda e entre na história? Não é necessário, né? Então, quando você quiser explicar a teoria por detrás dos poderes da sua história, crie situações naturais na história onde essas explicações vão vir e aí beleza. Você pode criar um personagem que não entende daqueles poderes e aí um outro personagem vai explicar para ele alguma coisa assim, e aí você cria uma situação onde seja natural o outro personagem explicar aquilo. A gente chama isso de personagem orelha, que é um personagem que ele não sabe de alguma coisa que é muito comum no nosso mundo, então a gente vai fazer um outro personagem explicar pra ele isso, com o intuito de que, ao mostrar pra aquele personagem o que é aquela coisa, a gente tá mostrando pro leitor o que é aquela coisa de uma maneira um pouco mais natural do que ter um bloco de texto narrativo falando: neste mundo os poderes funcionam assim, assim, assado e tal, igual tá descrito aqui, né? Vamos lá, ele descreveu aqui mais ou menos o que seria. A história gira em torno de um garoto de 11, 14 anos, gentil, chamado... vivia sua aldeã chamada de Aldeia Brasa, dançante, tinha um pai e uma mãe, ok, todo mundo tem, e tinha um irmão que desapareceu quando ele era bebê. Tô pegando no pé aqui, né? Isso foi ter um vulcão, a aldeia tinha um vulcão atrás, o texto tá escrito de um jeito meio estranho, então tô tentando resumir aqui. Criada há mais de 20 anos, composta por um líder, blá blá blá, como também é composto por um quarteto que protege a aldeia. Esse quarteto se chama quarteto espiritual. O avô do protagonista era membro desse quarteto há 30 anos atrás. Em uma certa noite, o protagonista, Kazuro Uzui, estava fora da aldeia colhendo flores curativas nas montanhas quando um certo ser misterioso usa um golpe de magia para fazer toda a aldeia virar pó. Tudo e todos desaparecem do nada. Ele escreveu do nada como... Muito bom, do nada. Quando o Sakuro volta, ele vê que não tem nada lá e dá de caras com seu próprio irmão. O protagonista busca se vingar de seu irmão e também ter a resposta exata sobre o que ele fez com cada um dos aldeões. Então ele acredita que foi o irmão dele. Na sinopse não é revelada se isso é verdade ou não. Tem que tomar cuidado com como que isso vai ser mostrado na história, porque... se for para ser um mal entendido, tem que explicar por que o irmão não explicou que ele não fez aquilo, né? Tem várias vezes em histórias onde você tem mal entendidos, que se os personagens conversassem, o problema estava resolvido. Mas daí eles não conversam de propósito para a história poder continuar, esse mal entendido poder continuar, porque é ele que move a trama da história. Isso geralmente acontece em histórias preguiçosas, né? Pode ter situações onde, beleza, se esses personagens conversassem, tudo seria resolvido, e aí você cria várias situações que impedem esses personagens de conversar. Aí beleza, aí pode funcionar, né? Mas existem 1 milhão de situações onde era só explicar, era só falar, e aí beleza, estava tudo resolvido, e aí essa coisa não se resolve assim, eles vão estendendo por motivo nenhum. Então seria um cuidado que eu tomaria aqui nessa história. Eu gostei de como os poderes funcionam aqui, acho interessante, porém a história pra mim ela tá um pouco padrão, mas eu acho legal a ideia de que, beleza, o nosso protagonista, a vila inteira dele, toda a vida que ele conhecia sumiu e ele precisa entender o que aconteceu, ou ele quer recuperar ela de alguma forma, ou algo assim. Talvez ele possa não acreditar que todo mundo morreu, e aí a ideia dele é tentar recuperar aquilo de volta, tentar ir atrás do ser misterioso. Não sei se precisa ser o irmão dele logo de cara, mas talvez ele possa descobrir depois que o ser misterioso é o irmão dele. E aí buscar o irmão dele, a gente vai revelando as informações da história gradativamente, né? E aí, beleza. Se depois ele descobre que o ser misterioso era o irmão dele, ele descobre talvez porque que o irmão dele fez isso. E assim a gente vai indo e caminhando na história. Sempre que a gente tem uma história que ela gira em torno de um mistério, né? É interessante que, 2 coisas. A gente adicione na história os elementos que vão levar à conclusão daquele mistério, à resolução daquele mistério. Então tudo
precisa fazer sentido para que o mistério funcione, porque muitas vezes na expectativa de criar um mistério e não querer que o leitor descubra qual é o mistério antes da hora certa, a gente vai jogando várias coisas que quando você junta o quebra-cabeça no final, você percebe que tem peça faltando ou peça a mais, tem coisa que não se encaixa. Quando a gente vai criar uma história de mistério, a gente precisa primeiro criar todos aqueles eventos como se eles não fossem um mistério. Então a gente cria toda a narrativa daquela história sem pensar em mistério, em nada, só tipo, o que aconteceu? Descreve os fatos, como se fosse uma reportagem, um artigo jornalístico ali. Descreve os fatos e os acontecimentos. Beleza. A partir disso descrito, aí você cria uma versão falsa daqueles acontecimentos. Essa versão falsa pode ser o que o leitor vai imaginar ou o que o personagem vai imaginar. Então, o personagem acredita que X coisa aconteceu. Essa X coisa é diferente do que aconteceu de verdade. Porque o personagem vai seguir de acordo com aquela teoria até as pistas levarem ele para o caminho certo. Provavelmente vai ser o que o leitor vai achar mais ou menos também no começo. Só que em determinado momento o leitor vai se distanciar do personagem, porque ele vai juntar algumas pistas. É nessa hora que você vai criar uma terceira versão, que são as pistas falsas que levam o leitor para outro caminho. Então, vamos lá, a gente tem 3 linhas guias aqui. O que aconteceu de verdade, o que o personagem acredita que aconteceu e o que o leitor vai acreditar que aconteceu. Porque se você tem uma história de mistério, o leitor, a tendência dele é tentar descobrir o que aconteceu. E obviamente o que o personagem acha que aconteceu, ele vai achar que tá errado, porque essa é a lógica. Você não vai criar uma história de mistério que o personagem já sabe o resultado no final, no começo da história. Então você vai ter 3 linhas. Linha o que aconteceu de verdade, linha do personagem e a linha do leitor. Então isso é muito importante colocar ali no papel para que você possa colocar as falsas pistas, mas as falsas pistas vão estar camuflando as pistas verdadeiras do que aconteceu de verdade. Porque quando você chegar no final, que é o personagem, ele vai seguir na linha dele até um determinado momento onde ele vai para a linha principal. Quando ele for para a linha principal e revelar o que de fato aconteceu, o leitor precisa, ao relembrar da história, ver que todas as pistas da história real estavam ali. E isso é o que geralmente costuma acontecer de falhar muito. É perceber que, as pistas da história real nunca estiveram ali. Então era impossível deduzir o que aconteceu. Beleza, pode até funcionar fazer isso? Pode funcionar. Você está fazendo o seu primeiro mangá de mistério? Beleza, você pode até fazer isso. Mas eu tenho que dizer que uma história ela fica muito, muito melhor, assim, num nível absurdo, tipo 10, 20 vezes melhor, se quando chegar no final da história você perceber que todas as pistas para aquela conclusão estavam ali desde o começo. Só você que estava lendo a história que não reparou. Isso é o segredo da maior parte das histórias bem-sucedidas de mistério. É conseguir fazer isso e, obviamente, conseguir colocar pistas falsas boas o suficiente para que levem o leitor para outra direção. E essa outra direção é interessante ela fazer sentido de alguma forma. Ela levar para um caminho próprio ali, que não vai ser o que aconteceu de verdade, mas ela fazer algum sentido porque o leitor tem que acreditar que ele está seguindo no caminho certo. Ele tem que acreditar que ele está na frente do personagem, de que o personagem está achando A e ele fala, eu sei que não é A, eu sei que é B. E aí, beleza. Só que existe uma corrida também aí, porque se o personagem ficar muito tempo no A e o leitor acha que é B e ele tá convicto que é B, ele pode acabar achando meio chato o personagem tá ainda em A. Então é interessante que, dentro das nossas 3 linhas, linha principal, linha do personagem e linha do leitor, em determinado momento o leitor vai falar, eu sei que é essa daqui, e o personagem tá nessa daqui. Em algum momento é interessante o personagem ir pra essa daqui, e aí vai ficar só com 2. Porque daí o leitor e o personagem vão estar de novo, e aí o leitor vai ter mais convicção ainda de que ele tá certo. Porque na verdade o que ele vai estar achando que aconteceu é que o personagem saiu da linha dele e foi pra linha certa, porque ele acha que a linha dele é a certa. Mas daí, quando chegar em determinado momento dessa linha, aí vai vir aqui pra cá e vai ficar somente a linha verdadeira, que é o que aconteceu, que é quando estiver muito perto de revelar de fato a verdade por trás do mistério da história. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro aqui. Mas pelo menos é assim que eu imagino que funciona para fazer uma história legal de mistério em um mangá. E vamos convir, se você chegou até o final desse episódio, cara, você tem interesse em fazer o seu próprio mangá. E, já que isso é uma verdade que a gente tem que admitir aqui, você tem vontade de fazer o seu próprio mangá, você gosta de fazer mangá, então você vai gostar do Jornada do Mangaka BR, que é o meu curso completo de criação de mangá. Se você viu aqui um episódio, né, ou ouviu ou assistiu, né, um vídeo ou um áudio de mais de 40 minutos falando só sobre roteiro, criação de mangá, ideias, desenvolvimento dessas ideias, você vai adorar
ter um curso com mais de 60 aulas que não vai falar sobre o desenvolvimento dessas ideias, vai também, mas não só sobre isso, como todas as outras etapas que você precisa passar para conseguir fazer o seu mangá, desde a ideia, né, até você ter esse mangá publicado ali na sua mão, igual eu tenho vários dos meus mangás aqui. E o link para conhecer esse curso está aqui na descrição. Como eu disse, eu tenho certeza que você vai gostar e eu vejo você em um próximo episódio. Falou!